cremos, Senhor, que o Senhor está aqui conosco, Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Mora conosco, Senhor. Mora em nós, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que todo mundo fechasse os olhos. Quando eu estava orando, Deus ele me mostrava. Eu queria que você imaginasse agora, como se fosse um campo de batalha. Deus ele me mostrava 2 exércitos, sabe? E eles estavam indo se encontrar, eles estavam atacando, né, um ao outro. E era de fato uma batalha. Tá todo mundo conseguindo imaginar uma batalha? Ninguém tá de olho fechado. Queria que todo mundo imaginasse uma batalha. E Deus ele me mostrava os 2 exércitos, os 2 lados, né? E era como se algumas das pessoas que estão aqui hoje, Deus ele me mostrava algumas pessoas no lado de Deus da batalha. Só que essas pessoas não estavam trajadas da forma correta. Essas pessoas não estavam carregando uma espada, essas pessoas não estavam com armadura, essas pessoas não estavam preparadas de fato para uma batalha. Mas elas estavam ali, do lado de Deus. E o inimigo estava vindo, o inimigo estava atacando. E essa pessoa ali, do lado de Deus, mas sem se trajar, sem botar as roupas corretas para uma batalha. E Deus ele começava a me mostrar que quando a gente não se prepara, quando a gente não se posiciona, quando a gente não se arma e quando a gente não põe a roupa para se defender corretamente, a gente vai cair. Eu queria ler com você, antes de a gente começar, Efésios 6. Efésios 6:10 fala assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém. Cara, eu queria te dizer uma coisa hoje, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Pode abrir seus olhos. A gente está em uma constante batalha. Você está em uma constante batalha. E se você não se posicionar corretamente, se você não se vestir corretamente, se você não se armar, a palavra fala: vocês não resistirão. Você não resistirá. Se o seu posicionamento não estiver em Deus, se você não se posicionar e se vestir, como fala em Efésios 6, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o calçado das boas novas, você não vai resistir. Você vai cair. Às vezes a gente sabe que a gente está na batalha, a gente permanece ali do lado de Deus, indo em alguns cultos, fazendo algumas coisas, orando de vez em quando, mas se você não estiver posicionado e firme, você ainda assim vai cair. Júlia, então tá bom, o que eu faço? Como eu me posiciono? Efésios 6:18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Deus, Ele nos pede para persistir. Não tem como a gente não querer cair se a gente não estiver perseverando em oração. Amém? Vamos orar para a gente começar? Deixa eu tirar essa jaqueta aqui.
Opa, voltei. Toma. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus, porque você é bom. Obrigada, Deus, porque você é real. Obrigada, Deus, porque você não nos abandona, Pai. Obrigada, Deus, por ter enviado o seu único filho, Senhor, o seu primeiro filho, para se fazer pecado, para que nós, pecadores, não tivemos que morrer essa morte, Deus. Muito obrigada por sua graça, muito obrigada pela sua misericórdia. Muito obrigada porque você permanece bom, Pai. Muito obrigada porque você escreveu esse dia já estava no seu calendário, Senhor. Antes de estar no nosso, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a gente entende que hoje é um dia de posicionamento. Hoje pessoas que estavam simplesmente perdidas em meio à batalha vão se trajar, vão se vestir, vão se fortificar, vão se firmar em Ti, Pai. Para que nós permaneçamos firmes. Em nome de Jesus, Deus, eu peço por essa palavra, Pai. Peço para que não seja eu, não sejam as minhas ideias, não sejam os meus desejos, mas seja a sua palavra, seja os seus pensamentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir para mim Salmo 23. Ai, glória a Deus. Prefiro esse aqui mesmo. Ai. Salmo 23, versículo 1. Fala assim. Pode pôr na NVT, se der. Ah, tá? Oh, glória, você me conhece. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo aqui, pode voltar. Todo mundo aqui conhece esse versículo, amém? Eu quero vocês participando comigo, amém? Legal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Pode parar. Volta para o versículo 1 para mim, por favor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda sobre aquilo que a gente estava falando sobre posicionamento, Deus ele começou a falar muito comigo sobre esse versículo que todo mundo conhece. Até quem não conhece a Deus conhece esse versículo. A pessoa pode não ser da igreja, a pessoa pode não frequentar, mas ela conhece esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente muitas vezes usa esse versículo para respaldar tudo aquilo que a gente quer, né? Ah, não, porque eu quero um carro, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus ele começou a me dar uma perspectiva diferente desse versículo. Se você parar para pensar, quem tem Senhor é o servo. Vocês concordam? Quem tem Senhor é o servo. E quem tem pastor é a ovelha. Amém? Então a gente entende que o servo ele tem um Senhor. Tá. E a ovelha ela tem um pastor. E o versículo fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O problema muitas vezes é que a gente quer que nada nos falte, é que a gente quer que a gente não se sinta mais vazio, que a gente se sinta cheio, mas a gente não tem sido nem servo nem ovelha. A gente às vezes pode até conhecer a Deus, mas a gente não quer nem servir nem ser cuidado, mas quer que nada me falte. Mas quer que eu tenha tudo, que eu seja cheio, que eu seja completo. Às vezes eu venho ao culto, eu leio um pouco a Bíblia, eu oro de vez em quando. Mas quando a gente fala de ser servo, de servir a Deus, ou quando a gente fala, eu era essa pessoa, quando eu falava de ser cuidada, de ser ovelha, de ouvir a voz do pastor, de ser guiada pelo pastor, não, isso não. Eu sei o melhor caminho para mim, eu me conheço, eu sei o melhor lugar para eu ir. Ou muitas vezes a gente é sim servo, mas não é ovelha. Ou vice-versa, ou a gente é ovelha, mas não é servo, e quer que nada nos falte. Não, Deus, porque você diz lá em Salmo 23 que nada vai me faltar. Ei, mas você tem sido servo e ovelha? Porque muitas vezes ser ovelha é até fácil. Não, Deus vai cuidar de mim, Ele vai me alimentar. Continuando no versículo fala que Ele vai me levar por verdes pastos, e eu vou beber das melhores águas, eu vou ser ovelha, eu quero ser ovelha. Mas e na hora de servir a gente já, Deus, Ele não quer
filhos pela metade. Jesus naquela cruz, ele não se entregou pela metade. Deus, ele quer um posicionamento nosso. Não adianta nada a gente cobrar as promessas de Deus, sendo que a gente não está onde ele escreveu para que a gente estivesse. Amém. Só vou ler isso. Tá, vamos entrar para a palavra. Isso foi o que Deus me falou no louvor, que eu nem ia falar disso. Vou começar a palavra. Amém? Amém? Estou animada hoje, eu quero que vocês sejam animados comigo. Vamos ler Romanos 3, 27. Romanos 3, versículo 27. Eu gosto muito de Romanos. Porque eu sinto que Paulo, ele escreve essa carta. Paulo é muito engraçado. É como se ele desse umas pauladas, mas fizesse carinho, e aí dá paulada e faz carinho. Romanos 3, 27. Fala assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Não, volta lá. Vou ler só esse final. Nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Pelo quê? Gente, vocês não estão comigo. Pelo quê? Amém, pode continuar. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. 29. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é Deus também dos gentios? Claro que sim. 30. Existe um só Deus e Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Até aí. Então aqui Deus está falando: ei, você não é justificado, você não é justo pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus, ele justificou por meio de Cristo. Quando Cristo morreu por você, você estava vivo? Sim ou não? Sim? Preste atenção, lindo. Quando Cristo morreu por nós, a gente estava vivo, sim ou não? Eu não estava, não sei se você estava. Eu não estava, não. Amém. Mas pela careca parece que estava. Voltou assim, tem que chegar assim. Amém. É tipo Matusalém. Tá, onde é que eu estava? Amém. Então a gente entende que a gente não é justificado pelo que a gente faz, sim por quem a gente é. Ah, tá, porque a gente não estava vivo quando Jesus morreu. Então, se a gente não estava vivo quando Jesus morreu por nós, claramente a gente não foi justificado por nada que a gente fez. Porque foi lá que a gente foi justificado. Não foi em 2021 que a gente foi justificado. Foi há mais de 2021 anos atrás. Foi quando Cristo morreu numa cruz que Ele olha para mim e para você e Ele fala: ei, agora você, através do meu sangue, através do meu perdão e consequentemente do seu arrependimento, você é justificado. Então você não faz nem deixa de fazer nada para receber isso. Abre lá em João 1,12. João 1,12, por favor. Lá em João 1,12, ele fala assim, todo mundo conhece também. Ninguém mais traz Bíblia de papel, né, para a igreja. Só Jesus na vida de vocês. João 1,12 fala assim: mas todos os que creram nele e o aceitaram... Mas todos os que o quê? Amém. Nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos os que creram nele e o aceitaram, pode só esse, tá? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando a gente vai lá em Romanos e lê de novo Romanos 3, 27, por favor. Vou ficar indo e voltando em Romanos. Então, todos os que creram em Jesus foram aceitos para se tornarem o quê? Gente, vocês não estão entendendo nada. Gente, todos os que creram e o aceitaram se tornaram filhos de Deus, amém? E lá em Romanos 3, 27 fala: podemos então nos vangloriar de termos feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo, amém? Então a gente entende que em João 1,12 fala que quem tem fé, quem crê, é filho. Em Romanos 3, 27 fala que
nós somos aceitos pela fé, o que a gente entende? Que somente os filhos de Deus são aqueles que têm fé, e somente aqueles que têm fé são aceitos. Então eu e você, nós fomos aceitos por Deus pela nossa fé. Só que se a gente tem fé em Deus, a gente tem fé em Cristo, nós somos filhos. Então você é aceito por Deus porque você é filho. Ô Pedro, você já rejeitou a Belinha? Não dá. Um pai não rejeita um filho. Você é aceito por Deus porque é contra a natureza de Deus rejeitar um filho. Se você crê em Jesus, se você entende que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, se você crê nisso, João 1,12 garante para você que você é filho de Deus, amém? E a partir do momento que você tem essa fé, em Romanos 3,27 fala que você é aceito. Um pai não rejeita o seu filho. Deus não nos rejeita, nós fomos aceitos e ponto. E não por algo que você fez ou que eu fiz. Então vamos lá. Continuando. Romanos 3,31. Você põe na NVT. Ah, já está na NVT, né? Romanos 3,31. É a continuação do texto. Fala assim. Romanos 3,31. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Porque é aquela coisa, né? Quando eu falo que você não fez nada para receber, você fica, então eu posso fazer tudo. Mas aí Paulo chega. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não, criatura. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, o que Paulo está falando? Se você diz que você tem fé em Deus, se você diz que você tem fé em Cristo, se você diz que você crê, eu creio que Deus enviou o seu único filho para morrer por mim, e continua vivendo a vida que você vivia antes de conhecê-lo, aí não dá. Paulo fala que isso não é fé. Porque a verdadeira fé vai fazer você amar caminhar em obediência. Então eu queria que você parasse um segundinho para pensar na sua vida hoje. No Novo Testamento fala de várias pessoas que obedeciam à lei, mas nem todas elas foram salvas. Quando a gente vai ler sobre os fariseus, sobre os mestres da lei, eles conheciam muito a lei, muitas vezes praticavam a lei, mas não é por isso que eles foram salvos. Você parando para pensar na sua vida, se você olha para mim e fala, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele é o Filho de Deus, mas você não consegue caminhar como aqueles que creem. O que são aqueles que creem? Quem foram os discípulos? Os discípulos são aqueles que largam tudo para seguir Jesus, que quando olham para Jesus, olham para a vida nova que eles têm em Cristo, eles falam, eu não quero mais viver o que eu vivia. Aquilo que eu vivia não me satisfaz mais, não é mais suficiente, porque eu entendi que eu sou maior. Quando você pega, por exemplo, uma garrafa. O Léo tá na vibe da garrafa, eu vou pegar a vibe da garrafa. Você pega uma garrafa. Se você pega e enche a garrafa só aqui, ó, no 100zinho aqui, 100 não sei o quê, 100 ml. 100 ml. Quando você pega e enche a garrafa no 100 ml. Não, horrível esse exemplo. Esquece a garrafa. Esquece a garrafa. A gente tem um copo descartável, tá bom? Eu não tenho um copo descartável aqui. A gente tem um copo descartável. A gente vivia a nossa vida com um copo descartável. E a gente achava que a gente era cheio, a gente achava que a gente era o suficiente. Quando a gente conhece a Deus, a gente descobre que a gente é uma garrafa, que cabe muito mais do que cabia num copo descartável. A partir desse momento, a gente entende que o que eu vivia antes não é mais suficiente. A minha vida anterior não condiz mais com aquilo que Deus planejou para mim. Não faz mais sentido. Então, eu queria que você tivesse entendido duas coisas até aqui. Se você não entendeu, eu não sei por que eu estou pregando. Se você tem fé, você é filho. Amém? Você entendeu? Amém. E filho que é filho, busca agradar o pai. Amém? Filho que é filho entende que o pai só deseja aquilo que é bom para o filho. O Pedro nunca vai dar uma Mercedes para Belinha. Não faz o menor sentido. Não, agora. Ela com a idade que tá. Não nunca, eu profetizo. Mas assim, agora você não vai dar, amém? Não faz sentido. Não faz sentido.
Por quê? Porque o Pedro sabe que a Belinha não sabe dirigir uma Mercedes. Se ela tentasse, ela ia com certeza se machucar. Um pai conhece o filho. Então você tinha que ter entendido isso até agora. Se você entendeu, eu estou no caminho certo. Agora eu vou começar a pregar, amém? Lá em Romanos 4, vamos continuando para Romanos. Eu gostei de Romanos. Romanos 4:18. Agora eu queria na NVI, se pudesse. E lá. Romanos 4:18. Calou. Romanos 4:18 fala assim. Foi. Abraão, contra toda esperança, Uau. De novo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Muito forte. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. 19. A gente vai ler até o 21. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, o que ele fala aqui? Ele está falando de Abraão. Deus ele fez uma promessa a Abraão. Lá em Gênesis 14, 15, por aí. Você vai ver que Deus ele faz uma promessa a Abraão. Que promessa, Júlia? Deus ele chega para Abraão e ele fala: Abraão, você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de muita gente. Só que nem está em Romanos, ele explica que Abraão já tinha mais de 100 anos de idade. Sara já estava velha também, tadinha. Não tinha como ter filho. Então, humanamente falando, não fazia o menor sentido a promessa de Deus. A promessa de Deus era: Abraão, você vai ser pai de multidões. E Abraão estava esperando. Então tá, Deus, estou esperando se cumprir. Mas não chegava e não fazia sentido aquilo, porque ele já estava mais velho, Sara já estava mais velha. Humanamente falando, não fazia o menor sentido o que Deus estava falando. Vai no versículo 19 de novo, por favor. Romanos 4:19. Fala assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Ou seja, não tinha o menor motivo para ele acreditar. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Continuando no 20 e no 21. Põe isso. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Agora o 21, presta atenção nisso. Estando plenamente convencido de que ele, quem? Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. O que a Bíblia fala aqui pra gente em Romanos 4? Ele estava convencido de que a promessa daria certo? Não, não é isso que fala. Ele estava convencido de que Deus poderia fazer alguma coisa? Não é isso que está escrito. Ele estava convencido de que aquela circunstância mudaria. Deus ia, sei lá, rejuvenescer ele ia voltar até 50, 40 anos. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que ele estava convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então Abraão aqui em Romanos 4 está falando que Abraão estava convencido de que Deus é Deus. Abraão estava convencido e Abraão tinha certeza de que Deus é Deus. E isso é suficiente. Que quando eu estava orando para vir para cá, Deus ele falou comigo: filha, a gente tem que, mais do que ter fé na promessa de Deus, Abraão também tinha fé na promessa de Deus, fala um pouco antes, mas nós temos que ter fé que Deus é Deus. Nossa fé não está na promessa, mas no Deus que promete. Nossa esperança, o nosso alicerce não está simplesmente na família que Deus me prometeu, no ministério que Deus me prometeu, no trabalho que Deus me prometeu. Não, porque se qualquer uma dessas coisas não acontecer, eu vou o quê? Me esvair? Eu vou me abalar? A nossa fé tem que estar constantemente caminhando, passo a passo, no Deus que prometeu. Porque mesmo se a promessa não se cumprir, Deus continua sendo Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. E eu não vou me abalar, porque a minha fé é em Deus. E Ele cumprindo ou não, Ele continua sendo Deus. Amém?
Então tá. E aí, eu queria te lembrar, não sei se você está prestando atenção em alguma coisa até aqui, eu queria que você prestasse atenção agora, amém? A gente fala que Abraão e Sara, a gente viu ali que eles já estão mais velhos. Então a gente já entendeu que as circunstâncias não eram favoráveis. Que circunstâncias? As circunstâncias físicas. O físico dela não era favorável, o ventre dela não era favorável. Abraão também não tinha um corpo favorável, ninguém estava favorável a nada. As circunstâncias não estavam colaborando. Mas a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, a verdade da Bíblia é que o físico, o espiritual não depende do físico para se mover. O mundo espiritual, eu não sei se você entendeu, preste atenção nisso. O mundo espiritual não depende do físico para se mover. Deus, ele não depende do ser humano para se mover. Muitas vezes ele quer sim que a gente participe do que ele está fazendo, mas o espiritual não depende do físico. Agar. Sara podia ter 200 anos de idade. Se Deus quisesse que ela engravidasse, ela iria engravidar, porque o físico dela não ia conter o espiritual que vem do alto. Não importa as circunstâncias da minha vida. Hoje, gente, vou ser muito sincera com vocês. Hoje eu olho para minha família e eu olho para a promessa que Deus fez para mim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu olho para minha família, para minha casa, e eu falo, meu Deus, as circunstâncias não colaboram. O físico não faz sentido. E glória a Deus, o meu Deus não depende do físico. O meu Deus não depende do natural para se mover. A promessa continua sendo promessa. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabia que minha família ia estar do jeito que está quando ele prometeu. Deus, ele sabia que o físico de Abraão e de Sara iam estar do jeito que está quando ele prometeu. E mesmo assim ele prometeu. É nele que a nossa fé tem que estar embasada. Amém? Agora eu queria ir para... Que horas são, gente? 7h30. Tá. Agora eu queria ir para Atos 16. Eu queria contar uma historinha para vocês. Eu gosto muito de Atos. Atos é o livro onde Jesus já voltou para o Pai. E os discípulos continuam aqui, fazendo o trabalho, e aí Paulo conhece Jesus, e ele se converte, é muito legal. Atos 16, versículo 23. Eu vou continuar na tecla do físico não precisa do... O espiritual não precisa do físico favorável para se mover. Deus, ele não precisa que as circunstâncias estejam... Que nem o pastor pregou domingo, que a gente não precisa de indício. Deus, ele não precisa que estudo esteja colaborando para acontecer. Não. Deus é Deus. Então, lá em Atos 16, Paulo e Silas, eles estavam presos, né? Eu botei certo? São eles mesmos. Paulo e Silas aqui, eles estão indo para a prisão. Por serem eles, né? Por estarem pregando o evangelho. E aí, vamos lá. Fala assim. Vocês estão comigo? Só ouvi o meu namorado falar amém. Amém? Amém. Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Só até o 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Volta no 25. Isso é muito louco. Imagina, Paulo e Silas estavam presos numa cadeia, no cárcere interno, né? Que ele fala no cárcere interior. É tipo assim, não é na cadeia, é uma cadeia embaixo da cadeia. É uma loucura, é realmente cadeia. E aí eles estavam no cárcere interno, no pior lugar possível, sendo mais protegidos, porque eles foram avisados, os guardas foram avisados, olha, protege bem eles, não deixa eles sair, eles foram avisados. Então eles estavam realmente ali, não poderiam sair.
E em Atos 16, 25, fala que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu não sei o que eles estavam falando para Deus, mas a Bíblia não fala que eles estavam pedindo, implorando para Deus liberar eles. A Bíblia não fala que eles estavam, por favor, Deus, nos tira da prisão, por favor, Deus, cantando. A Bíblia não fala, a gente não tem como saber. A Bíblia só fala que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Então eles estavam cantando a Deus, eles estavam louvando a Deus, eles estavam orando a Deus, independente do que ia acontecer depois disso. Eles não faziam ideia que existia um terremoto, que Deus ia liberar eles da prisão. Mas mesmo assim ele está cantando e louvando a Deus. E Deus, ele chegou para mim e ele falou: filha, mesmo quando você não sabe se você vai sair dessa prisão ou não, você está orando, louvando e cantando a mim? Mesmo na incerteza de que se você vai continuar ou não nessa situação, você consegue continuar cantando e louvando a Deus? Eles não estavam cantando e louvando, tipo assim, Deus, obrigada porque eu sei que eu vou sair da prisão. Não, eles estavam cantando e louvando a Deus, sem saber que um pouco depois Deus ia liberar eles. O que Deus ele me falou, muitas vezes, presta atenção, muitas vezes, a gente vai estar cantando e louvando a Deus, e cadeias vão se romper, cadeias vão se quebrar, sem mesmo a gente pedir por elas. Porque é sobre o Deus que a gente está louvando, é sobre o Deus que a gente está engrandecendo. Paulo e Silas podiam muito bem encostar a cabecinha ali na prisão, ficar, cara, que droga, fomos presos, não tem como sair daqui, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu sei o que está acontecendo na minha vida. Tem muita situação na minha vida que eu gosto de encostar minha cabecinha e falar, meu Deus, que droga, que situação. Mas aí eu olho para Paulo e para Silas, que estavam presos. E se você for nas cadeias, nos cárceres, né, que tinha na época, eles não conseguiam nem ficar em pé. A palavra fala que amarrou as mãos e os pés, né? Nos troncos. Volta, isso. Prendeu os pés no tronco. Eles não conseguiam nem estar à vontade ali, é óbvio, eles estavam presos. Mas eles não pararam de cantar e louvar a Deus. E aí, vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando, e os outros presos ouviam, 26. De repente, deixa eu te contar uma coisa, outra coisa também, que Deus falou comigo. Enquanto a gente adora, Ele age. Enquanto a gente louva, Ele faz. Enquanto a gente ora, Ele realiza os milagres. E a palavra fala que de repente houve um terremoto. Muitas vezes, antes do de repente de Deus, tem que ter um período de oração e louvor. Muitas vezes a gente está parado, esperando o de repente de Deus acontecer, esperando a gente ser liberto, esperando a gente ser curado, esperando a gente ser transformado. Mas a gente está ali naquela situação preso e reclamando e não estamos orando e não estamos louvando. E a verdade do Evangelho, algo que Paulo e Silas ensinaram pra gente é que muitas vezes, antes do de repente de Deus, antes da virada de chave de Deus, existe sim louvor e oração. Porque quando o nome dele é engrandecido, ele faz o que ele quer. E como a gente leu em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões, e de nada terei falta. De nada. Aquilo que a gente precisa, cara, canta e louva o Senhor, porque Ele vai dar. Ele é fiel. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Preste atenção nisso. Quem estava cantando e louvando a Deus? Ninguém está falando comigo. Quem estava cantando e louvando a Deus? Legal, amém. Então Paulo e Silas estavam cantando e louvando a Deus. Mas quem foi liberto? Peraí. Quem estava cantando? E quem se soltou? Sabe por quê?
Porque quando você está alinhado com Deus, as pessoas ao seu redor também vão ser impactadas. Quando você está orando, louvando, intercedendo e trazendo o céu para ser alinhado com a terra, as pessoas ao seu redor que também estão presas vão sentir a glória que Deus depositou sobre a sua vida. As pessoas que estavam presas ao seu lado, na sua frente, atrás de você, as pessoas que estavam presas ao seu redor, ao som do seu louvor, também serão libertas. Porque você vai trazer uma atmosfera que é do céu aqui para a terra. Deus, Ele é generoso. E eu acho que o que Deus mais queria falar essa noite aqui hoje é sobre posicionamento. Que posicionamento você tem tomado? Que reação você tem tido quando existem correntes te aprisionando? Quando existem lugares escuros que você está? Qual é o seu posicionamento quando existe uma frente de batalha? Gente, Efésios fala, estamos constantemente em uma batalha. E qual tem sido o seu posicionamento diante dessa batalha? Você se armou? Você botou a roupa para se proteger? Ou você está simplesmente em pé, esperando as coisas acontecerem? Cara, Deus te chamou para ser posicionado. O Senhor é o meu pastor. Se você tem sido servo, você tem sido ovelha, e de nada terei falta. A gente gosta muito da parte do de nada terei falta. Mas não é nem servo nem ovelha. Pode subir os músicos. E eu queria orar para a gente fechar, trazendo essa reflexão na sua mente, sabe? Você tem se posicionado? Porque hoje você entendeu que você é aceito por Deus. Creio que todos aqui, pelo que eu sei, têm fé que Jesus é o Filho de Deus. Tem fé que Jesus ele veio e ele morreu pelos nossos pecados. Tem fé de que Jesus ele se sujou de pecado para que nós fôssemos limpos pelo seu sangue. E ao passo que nós temos essa fé, nós somos aceitos. Se você tem fé que Jesus é o Filho de Deus, você é aceito por Deus. Através da fé e não das obras, para que você não se glorie. Não é por nada que você fez, porque quando Jesus ele veio e ele morreu por você, você não estava nem aqui. Não é por nada que você fez, mas é pela fé. É pela fé no Filho de Deus. Eu vou orar para a gente fechar. E eu de verdade queria trazer essa palavra, sabe? Porque 2021 está começando. 2021 está começando e... 2021, né? 21. E a forma com que você vai começar o seu ano vai dizer muito sobre como que vai ser o decorrer dele. E eu te garanto que se você começar 2021 posicionado em Deus, firme em Deus, vestindo a armadura, não vai ter batalha que te derrube. Não porque você é demais e você... Não. Mas porque o Deus que te levanta nunca perdeu batalha. Não vai ser com você que Ele vai perder. Amém? Queria que você se botasse de pé para a gente orar. Amém, Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por essa igreja. Muito obrigada, Deus, porque você trouxe os seus filhos, Senhor. Muito obrigada porque você trouxe quem você quis trazer para que essa palavra fosse ouvida, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei, Jesus, que essa palavra, Senhor, entrou como semente no coração de muitos aqui, Pai. E que essa semente venha ser regada para dar frutos. Eu peço, Senhor, para que hoje, dia 16 de janeiro, seja um dia em que os seus filhos gravem. Esse dia foi um dia de posicionamento. Esse dia foi um dia que eu disse chega, para ficar encostado na minha prisão,
sem fazer nada, sem me mover. Hoje é um dia em que eu vou orar e louvar o Senhor, independente se eu vou ser liberto, independente se eu vou ser curado, independente se eu vou ser transformado. Mas tendo a certeza de que logo depois do tempo de oração e louvor, existe o de repente de Deus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Senhor, porque você é santo. Muito obrigada, Senhor, porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre você. Deus, a gente diz não para a nossa vida. Deus, nós dizemos não para os nossos desejos, não para a nossa carne, não para a nossa vontade, Pai. A gente quer pisar onde você pisou, caminhar onde você caminhou. E cumprir, Jesus, o seu plano para nós, Pai. Eu queria fazer algo diferente. Eu não preciso que todo mundo esteja de olhos fechados para eu fazer esse apelo. Porque eu creio que não é uma vergonha a gente se posicionar em Deus. Não é uma vergonha, você não tem que ficar envergonhado por se posicionar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Mas como um passo de fé, eu queria que, se alguém aqui entende que não está posicionado como deveria em alguma área da vida, eu não estou perguntando se você quer aceitar Jesus. Todo mundo aqui conhece a Deus. Eu conheço vocês. Todo mundo aqui sabe quem Deus é. Mas eu estou te perguntando se você sabe que existe alguma área da sua vida. Você sabe que existe alguma área, seja sentimental, seja ministerial, seja no seu trabalho, que você não tem confiado, que você não tem se posicionado, que você está relapso. Mas que hoje essa palavra entrou como uma espada no seu coração. E você quer dizer, Ju, eu me posiciono. Ou melhor, você quer dizer, Deus, eu me posiciono. Eu vou orar, eu vou louvar, independente do seu plano, independente do que for acontecer, eu me posiciono. Em meio à batalha eu vou me armar. Eu vou pôr o escudo. Eu vou pôr a sandália. E eu vou me posicionar como nunca antes. Eu queria que, como um passo de fé, você levantasse sua mão. Amém, 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 amém. Eu queria que, como um segundo passo de fé, você viesse aqui na frente e não aglomerasse muito. Vem aqui. Eu sei quem levantou a mão, vem cá. Amém. Gente, espaço aqui. Para não ter muito espaço. Isso. Amém. Sabe o que eu fico feliz? Quase a igreja inteira reconheceu que tem sim áreas da sua vida que precisam de posicionamento. Sabe o que eu fico feliz? É porque Deus, Ele me deu uma palavra que eu sei que vai dar fruto. Sabe o que eu fico feliz? É porque eu sei que a partir de hoje você se reconheceu não só na minha frente, não só na frente de Deus, na frente da sua igreja, na frente dos céus, dizendo, eu entendo hoje que eu não estou posicionado. Eu entendo hoje que tem áreas da minha vida que eu poderia me posicionar melhor. Isso vai trazer constante arrependimento no seu coração. Constante transformação. Porque agora o seu comprometimento não é só comigo, mas é com Deus. É um comprometimento com Deus. Então, Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque você veio, você vem e você voltará. Muito obrigada, Senhor, porque hoje aqui existem filhos. Cara, se você quer se posicionar também, ainda dá tempo, vem aqui. Obrigada, Deus, porque existem filhos, Senhor, que estão dispostos a preparar e a adornar a noiva. Porque Jesus, Ele está voltando. Quer você queira ou não, você pode participar disso ou não. Jesus está voltando. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que você está fluindo. Você está fluindo nesses corações. Cara, abre a sua boca, começa a orar, sabe? Começa a louvar, porque não precisa da meia-noite. Não precisa da meia-noite, o dia não precisa virar para você se posicionar. Pode ser hoje, pode ser agora.
Pai, muito obrigada, Senhor, porque você já está fluindo aqui, Deus. Muito obrigada, Deus, porque vidas vão ser mudadas. Chega de viver encostado. Chega de viver cansado. Chega de viver sem fé. Obrigada, Senhor, porque você nos deu uma injeção de fé. Obrigada porque você nos deu muito mais do que a gente merece. Muito mais do que a gente pediu, Deus. E você continua dando, Pai. Muito obrigada, Jesus. Eu peço para que hoje seja somente o início de um posicionamento santo, dia após dia, de filhos que não estão satisfeitos, de filhos que vão chegar em casa e vão fechar a porta do quarto, dizendo: Deus, eu quero mais, Deus, eu não estou saciado, Deus, não é suficiente o que eu tenho, Pai. Filhos que vão sair daqui como servos e ovelhas, e em nada lhes faltará. Pai, muito obrigada, Senhor, por nos lembrar a importância do secreto. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus, Ele permanece sendo Deus. E em nome de Jesus, você permanece sendo filho. Aconteça o que acontecer, porta abrindo, porta fechando, Deus respondendo ou Deus ficando em silêncio, você permanece crendo que Deus é Deus, logo você é filho. Se o Pai permanece sendo Pai, quem somos nós para não permanecermos sendo filhos? Porta abrindo ou fechando, Deus falando ou se calando. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Deus, porque hoje eu falo por mim. Eu me posiciono, Deus. Eu me posiciono, Deus. Venha o que vier, porque estamos firmes na rocha. Nossa casa foi construída na rocha. Deus, eu me posiciono, Pai. E eu desafio você a fazer essa oração. É um comprometimento, é uma aliança tua com Deus. De que haja o que houver, você permanece também. Porque hoje você reconheceu publicamente de que precisa de posicionamento. E glória a Deus. Porque Deus viu o seu posicionamento. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo a cura que você precisa. E Ele permanece fiel. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa noite. Muito obrigada por tantos posicionamentos, Deus. Muito obrigada também por aqueles que sabem que estão suficientes em você, Pai. Muito obrigada por tanto, Pai. Eu te amo, Jesus. Que esse culto permaneça. Que essa palavra frutifique. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço também por essa comida que eu descobri agora que a gente vai ter. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo alimento, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela comunhão que a gente vai ter, Pai. Eu peço para que o culto não acabe quando a música parar. Eu peço para que a gente vá para casa e feche a porta do nosso quarto. Eu peço para que, como diz em Efésios 6:18, orem no Espírito em todos os momentos. Permaneçam atentos e sejam persistentes. Esses somos nós, Deus. Essa é a sua igreja, Pai. Permaneceremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.